Boa noite, meus amigos. Irmãos, eu estou começando hoje, através desse vídeo, um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre todos os livros da Bíblia, com o propósito de ajudar as pessoas que estão começando a elaborar os primeiros esboços para um sermão, para uma pregação, E um resumo do resumo, só assim, só apontando de cada livro o autor do livro, o local que foi escrito, o período onde o mesmo foi escrito e abaixo um pequeno resumo. Vai ser assim, só para vocês se localizarem, ver quem escreveu, quando, onde foi escrito, alguma coisa a respeito das tradições, dos costumes, que tendo um pouquinho de noção disso aí, abre um leque, a gente entende muitas coisas que, se tu não tiver um certo conhecimento a respeito dos costumes de tal localidade, muitas vezes a gente não entende, Por exemplo, no livro de Coríntios, dá a entender que a mulher não pode abrir a boca dentro de uma igreja, mas agora, o que estava acontecendo naquela época? Pegar o livro de Samuel, no último capítulo, no finalzinho ali, dá a entender que uma coisa, no segundo Samuel, logo no início, dá a entender outra a respeito da morte de Saul. Dá a entender, uma hora dá a entender que ele se matou, na outra, uma pessoa assumindo que tinha matado Saul. E agora, onde está a verdade? Agora, se tu estudar um contexto, a gente entende que a Bíblia não se contradiz, ela se autoexplica. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar a respeito do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento. Foi escrito por Moisés, no Erno de Sinai, num período de 1440 a 1400 anos antes de Cristo, Entre o tempo que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito e sua morte. Esse livro fala sobre a criação, a relação do homem com Deus, como surgiu o pecado e suas consequências, e salienta que todos nós somos descendentes de um só homem. Agora vamos falar a respeito do segundo livro. Vamos falar a respeito do segundo livro, que é o livro de Êxodo, o segundo livro do Velho Testamento. Também escrito por Moisés, escrito no Erno, não se sabe onde exatamente, no período também de 1440 a 1400 anos antes de Cristo, E a palavra Êxodo significa partida. No tempo definido por Deus, o êxodo dos israelitas do Egito marcou um fim de um período de opressão para os descendentes de Abraão, E o início do cumprimento da promessa da aliança com Abraão e os seus descendentes, que eles não só viveriam na terra prometida, mas eles se multiplicariam e que seus descendentes, eles se tornariam uma grande nação. O livro de Êxodo relata como os israelitas deixaram para trás a escravidão do Egito, sendo liderados por Moisés, viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Deus promete a terra de Canaã, a terra prometida, como recompensa por sua fidelidade. Agora vamos para o terceiro livro. Terceiro livro, que é o livro de Levítico, o terceiro livro do Velho Testamento. Levítico, também escrito por Moisés, ele começou a ser escrito no Monte Sinai, terminando quando ele já estava lá em Moabe, no período de 1440 a 1400 anos antes de Cristo também, E há uma ênfase em Levítico na necessidade de santidade pessoal, em resposta a um Deus santo. O pecado deve ser expiado através de ofertas e sacrifícios próprios. O tema principal de Levítico é a santidade. A exigência de Deus pela santidade do seu povo baseia-se na sua própria natureza santa. Um tema recorrente que é o de expiação. A santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através de uma adequada expiação. Relata também sobre os alimentos puros e impuros, o parto e doenças que são cuidadosamente regulamentadas. Então agora vamos falar a respeito do quarto livro. Como eu disse, eu estou fazendo
um resumo, só falando um pouquinho de cada livro, para a pessoa ter mais ou menos uma noção ao que se refere, quem escreveu, o período, o local que foi escrito, e abaixo assim, ó, uma pincelada, mas estudar na Bíblia, busca na Bíblia. Dá uma olhadinha aqui, te localizou, quando foi escrito, quem, onde, porquê e Bíblia. E ali tu prepara a tua palavra. Vamos para o quarto livro agora. O quarto livro, que é o livro de Números, né? Números foi escrito por Moisés no Erno e planícies de Moabe, num período de 1440 a 1400 anos antes de Cristo também, né? E a maioria dos eventos do livro de Números se realiza no deserto, principalmente entre o segundo e o 40º ano da peregrinação dos israelitas, né? Os primeiros 25 capítulos relatam as experiências da primeira geração de Israel no deserto, enquanto o resto do livro descreve as experiências da segunda geração. O tema de obediência e rebelião, seguidas de arrependimento e bênçãos, percorrem todo o livro, assim como todo o Antigo Testamento. Agora vamos falar do último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, também escrito por Moisés, né, nas planícies de Moabe, no período de 1410, né? Uma nova geração de israelitas estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essa multidão não havia experimentado o milagre do Mar Vermelho ou escutado a lei sendo dada no Sinai, né? E esse livro, os israelitas são comandados a lembrarem de quatro coisas: a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, as bênçãos de Deus e as advertências de Deus. Esse livro ressalta a importância da palavra de Deus. É uma parte vital da nossa vida. Somos responsáveis para nos submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Simples obediência traz bênção. Pecado traz consequências. Esse é o vídeo de hoje, né? Espero que seja útil, edifique um pouquinho mais a tua vida aí. Amanhã eu quero ver se eu já gravo a respeito de mais uns 3, 4, 5 livros, para não ficar muitos vídeos, e no final desse estudo eu vou trazer um link com cada livro especificado, só com os tópicos principais, para facilitar teus estudos, facilitar quando tu for, para tu ter um conhecimento mais amplo sobre os costumes, as tradições. Alguns livros eu trago isto também, que a gente tem, como eu disse antes, a gente tendo um conhecimento um pouco maior a respeito das tradições, os costumes de cada localidade, a gente entende o porquê de muitas coisas, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã eu quero ver se eu já gravo aqui o próximo vídeo. Amanhã, máximo, depois de amanhã eu já vou estar postando, tá bom? Se quiserem curtir, comentar, fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês. Quiserem saber algo mais a respeito de algum determinado livro, eu podendo ajudar, com o maior prazer, eu vou ajudar, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.